Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Encontro Fraterno, da Federação Espírita do Estado de Goiás. Estamos aqui no 33º Congresso Espírita de Goiás, com o tema Vida, Desafios e Soluções. E no nosso estúdio, contamos com a presença amiga do nosso querido Rossandro Quindi, psicólogo, trabalhador espírita, e também hoje conosco Adriana Mello. Ela que é médica, especialista em medicina fetal, e nós vamos conversar sobre a vida, sim, a vida e as correlações entre Zika vírus e microcefalia. Rossandro, Adriana, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente no 33º Congresso e a gente poder falar de um tema tão importante, né, Gabriel, como esse aqui da microcefalia e Zika vírus. A Adriana é uma amiga muito querida, é amiga pessoal, pouca gente sabe, vão ficar sabendo aí todos os detalhes de como espíritas estão envolvidos com a descoberta dessa relação microcefalia e Zika e como estão à frente, na vanguarda, não só da solução do problema para crianças no futuro, mas para a proteção das que já nasceram com microcefalia, que muitas vezes são esquecidas. A Adriana é uma pessoa combativa, que não é apenas uma médica, ela é uma pesquisadora em medicina, reconhecida mundialmente, e ela tem testemunhos aqui que vão deixar a gente emocionado e encantado. Então é um prazer muito grande estar aqui com ela hoje, para que a gente conheça mais detalhes dessas belas histórias. Obrigado, Rossandro, inclusive pela disponibilidade de estar conosco. O Rossandro fica conosco esse primeiro bloco do programa, depois ele tem outras atividades ainda aqui no Congresso, mas nós vamos seguir com a nossa querida Adriana até o fim. Adriana, bem-vinda ao Encontro Fraterno. Eu que agradeço a oportunidade e a oportunidade de estar falando sobre a vida em situações tão especiais em um congresso, em um encontro cujo tema é a vida. Então, a vida dessas crianças que tiveram esse imprevisto nascerem com microcefalia, mas mostrando que existe sim expectativa, que existe beleza, que existe futuro para elas. E Adriana, nós sabemos que a tua trajetória de vida em determinado ponto também se encontrou com essa temática de uma forma muito especial. Como foi esse momento? Como foi a descoberta dessa inter-relação entre Zika vírus e microcefalia? Você pode relatar um pouco para a gente? Sim, eu acho que na realidade, eu acho que eu já vinha sendo preparada, depois fazendo um retrospecto, pelo menos 7 meses antes eu já vinha sendo preparada para aquele momento. E quando a primeira paciente chegou na minha clínica privada, foi algo muito claro do que eu tinha que fazer, foi algo muito rápido. E essas pacientes já tinham passado por vários especialistas e ninguém descobriu, foi uma coisa realmente muito rápida. E logo depois eu recebi, visitando um lar de idosos no interior da Paraíba, em Cajazeiras, recebi uma psicofonia falando que na realidade não tinha sido uma descoberta minha, e sim uma intuição que eu tinha recebido e que eu iria receber várias mais, que eu ficasse atenta, que não ia parar ali, ia ter vários desdobramentos, porque essas crianças estavam nascendo endividadas, mas que elas precisavam de apoio para seguir, essas mães precisavam de apoio. E na realidade o nosso trabalho, que seria só na descoberta, terminou ultrapassando esse limite, e hoje a gente trabalha também com as crianças e com apoio a essas famílias. E do ponto de vista científico, acadêmico, foi a primeira vez que essa inter-relação foi relatada no mundo, Zika vírus e microcefalia? Sim, a gente coletou o líquido amniótico de 2 crianças que estavam cometidas e a gente encontrou nesse líquido amniótico, que o líquido amniótico é o que envolve o bebê na barriga, e a gente encontrou o Zika vírus. A gente já desconfiava porque eram achados diferentes, eram alterações no cérebro dessas crianças bem graves. A gente sabia que era alguma coisa nova, mas faltava achar o agente. Então, através dessa coleta de líquido, pela primeira vez no mundo, inclusive a gente publicou em janeiro de 2016 os 2 primeiros relatos de casos no mundo correlacionando Zika e microcefalia. E isso acabou se tornando uma questão de grande repercussão nacional, inclusive, né, Rossandro, Adriana, e um ponto crucial de defesa da vida, em função de todo esse clamor e até das perspectivas materialistas que nós temos ainda da vida. Aproveitando o Rossandro aqui também conosco, como é que você tem observado, meu amigo, essas questões ligadas ao impacto psicológico, inclusive, das famílias que recebem um bebê com Zika vírus, e ao impacto social dessa questão em que nós temos pessoas lutando, infelizmente, ainda pelo aborto? Infelizmente as pessoas optam pela solução mais simples. Elas acreditam que
nós temos o direito de fazer correções no percurso da natureza das coisas. Elas não entendem a função que toda a expressão de vida tem. E além do fato de que, se você aprova uma lei como essa, dizendo que crianças, que mulheres grávidas que tenham Zika vírus devem abortar, a Adriana vai apresentar dados muito concretos em relação a isso, que abortaria mais de 90% é saudável, mesmo que a mãe tenha Zika vírus. E como é que você vai saber se você vai ter ou não um bebê, como você fala? Então você vai abortar quase 90% das crianças. Então, assim, são riscos que a gente corre. Nós temos que ser combativos, nós respeitamos as decisões jurídicas de um país, mas nem por isso vamos deixar de ser combativos na defesa dos valores da vida. E acho que é importante isso e além disso, continuar não fazendo aborto afetivo. O que eu chamo de aborto afetivo é o seguinte: as que nasceram precisam de ajuda. Não adianta você apenas evitar que outras adoeçam. As que já nasceram precisam de ajuda. A gente no Brasil tem muitas crianças que são afetivamente abortadas. Elas estão nas ruas, elas estão abandonadas pela sociedade. E temos um grupo de risco, né, com muita fragilidade ainda maior. E esse é o apelo. Para que nós espíritas que temos uma função clara de entender que a caridade é realmente a condição sem a qual nós não chegamos a Deus, a fé prática, né, é que a gente saia do discurso que nós temos já muito consistente, mas que a gente comece a exercitar de forma muito clara uma vida pautada nos valores da ação em prol do outro. Sim. E Adriana, como você deve ter observado a trajetória de muitas pacientes até então, né, a vida dessas pessoas, o nível de reflexão que elas têm tido. Você pode fazer algum relato para a gente de alguma paciente que tomou contato com a questão da microcefalia? Como foi isso? Sim, acho que o relato mais forte foi de um dos casos iniciais. Essa mãe que tem 23 anos, ela queria muito um filho homem, e esse filho homem veio, João Guilherme. Inicialmente Sim. Guilherme, quando ela descobriu que ela doou o líquido e fez a pesquisa, ela colocou o João na frente. Então, João Guilherme nasceu, infelizmente foi a óbito um dia depois, mas a mãe teve a oportunidade de colocá-lo no colo. E quando a gente foi falar sobre, quando a família foi falar sobre o enterro, ela disse: não, João Guilherme veio com a missão, e a missão dele vai ser fazer a medicina, entender essa doença para que nenhuma outra mãe passe o que eu estou passando. E essa mãe doa o cérebro de João Guilherme, foi o primeiro cérebro estudado no mundo, e ele nos trouxe várias respostas. 6 meses depois, o marido dela sonha com o João Guilherme já adulto, num julgamento, Sim. onde existiam ali várias vítimas, vários denunciantes, vários acusadores, e foi um julgamento longo, mas no final ele foi absolvido, e ele pega os documentos, fotos, todo o processo, junto com um buquê de flores, e entrega a ela. Nesse momento, ele vai em direção à porta, a porta abre, tem luz, então ele vai em direção à luz. Então, ela não é espírita, ela não Sim. tinha um nível de entendimento do que era isso, mas ficou claro que essa mãe fez com que esse seu filho evoluísse. Auxiliou no processo de libertação espiritual, quem Sim. sabe, pela contribuição coletiva através da pesquisa, né? O fato de não ter deixado um cérebro simplesmente virar pó, mas virar respostas para outras mães, ter ajudado outras crianças. É impressionante a qualidade do coração humano quando ela é despertada, né? E Adriana, eu imagino também que você deva enfrentar ceticismo e outras circunstâncias na academia, no exercício da profissão médica ainda, e por vezes quando a gente associa aspectos espirituais a relatos acadêmicos, até existe um certo preconceito em relação a esse profissional. Como tem sido hoje essa vivência, essa luta para a conscientização, para a proteção da vida em um meio ainda tão materialista? Bem, eu nunca me deixo influenciar por opiniões de terceiros, então eu sei que eu tenho uma função como médica, mas eu também tenho uma função como ser humano. Então, um ano e meio, quase 2 anos, foi de bastante aprendizado. Para mim não é tão difícil porque o nordestino, ele tem também esse apego à vida. Então as nossas mães, pra você ter uma ideia, elas não gostam de falar sobre aborto. Elas querem proteger. Tanto é que 2 das nossas mães vieram ao STF lutar contra a aprovação baseada no diagnóstico de Zika. Então elas vieram com seus filhos, saíram de Campina Grande até Brasília para lutar contra a aprovação da lei do aborto. Então, para a gente termina sendo mais fácil porque estamos do mesmo lado.
É importante que haja essa resistência, né? E alguém que agregue a competência técnica para ser respeitada no seu meio acadêmico e científico, mas também esse coração que, graças a Deus, o Espiritismo tem encontrado batendo aí no teu peito. Rossandro, querido, eu sei que você precisa cumprir outras atividades, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco do programa. Então também quero te deixar à vontade para se despedir dos nossos telespectadores antes de irmos para o nosso primeiro intervalo. Os irmãos, reforçando aqui o apelo para que a gente saia do discurso, nós não estamos mais em época apenas de fazer prece, nós precisamos agir. É uma ótima oportunidade de fazer isso, ajudando essas crianças, e é o projeto que a Adriana ainda vai apresentar aqui para vocês nos outros 2 blocos. Muito obrigado a todos. Obrigado, Rossandro. Fique por aí. Nós vamos falar, como já nos adiantou o nosso amigo, o que fazer diante dessa situação. Como você pode também se comprometer com a vida. Voltamos logo. Nesta obra, Reconciliação consigo mesmo, com a família, com Deus, nós fazemos uma integração da filosofia do Evangelho com a filosofia espírita, a filosofia homeopática e a filosofia da constelação familiar segundo Bert Hellinger, propondo uma viagem de autoencontro com o essencial e com o sagrado em nós. Através do acolhimento da nossa sombra, da inclusão dos excluídos e de um movimento de amor que olha para aquilo que é cheio na vida, nós podemos nos reconectar à nossa essência, à nossa fonte, sobretudo, nos reconectar a Deus, a nossa grandeza máxima, a nossa fonte primeira, o nosso Criador. E aí, você já pensou em passar um carnaval diferente? Para quem já vem, renova o convite. 34º Congresso Espírita de Goiás, em homenagem aos 150 anos da Gênese. Pode ser que você pense que é um livro estranho, desconhecido. Talvez você pense, eu não li, por que é que eu vou? Então venha, porque se você não leu, você vai conhecer a Gênese. E se você leu, você vai ver a visão de várias pessoas sobre isso. É o momento de refletir sobre as origens, para que a gente construa as pontes para o futuro. 34º Congresso Espírita de Goiás, em Goiânia, no Carnaval de 2018. Eu estarei aqui, conto com vocês. Olá, estamos de volta com o Encontro Fraterno, hoje com a presença da doutora Adriana Mello, médica, especialista em medicina fetal e trabalhadora espírita. Estamos falando de Zika vírus e microcefalia. Adriana, nós trouxemos algumas considerações iniciais e ficamos pensando no o que fazer. Então, de que forma hoje nós, os amigos que nos assistem, podemos nos somar a essa campanha, essa luta em prol da vida? Na realidade, quando a gente começou a ver essas crianças, a ver os exames, ressonância, tomografia, a gente achou que essas crianças ficavam numa cama deitada, porque os achados eram muito graves. Mas elas nos surpreenderam. Essas crianças, a gente tem inclusive uma das mães que é fisioterapeuta, e essa criança está tendo desenvolvimento dentro do normal. O tamanho da cabeça normalizou, a criança sentou na época certa. Então, isso nos impressionou. Isso nos fez ver que as outras crianças precisavam de uma terapia mais intensiva. Claro. Se Catarina Maria tinha conseguido, por que as outras não conseguiram? Catarina Maria tem um diferencial da mãe ser fisioterapeuta. Então, a nossa ideia foi começar a lutar não apenas para fazer o diagnóstico, a gente saiu da parte do diagnóstico, e começou a acompanhar essas crianças e querer cada vez mais. Então, a nossa luta agora é de recuperar funções que elas perderam. Então, para isso, a gente propõe um tratamento intensivo. Fisioterapia não apenas 2 vezes por semana, como elas fazem, mas pelo menos 5 vezes na semana. Então, a gente evoluiu agora, a gente conseguiu uma casa. Existe um projeto para isso. Existe um projeto, a gente já conseguiu uma casa, já conseguimos um equipamento de fisioterapia intensiva para que essas crianças façam o que a gente chama de um projeto realmente, uma assistência realmente intensiva de fisioterapia. Só que manutenção é cara, a gente sabe que subir uma causa, ela é mais fácil, mas manter é mais difícil. Para isso a gente teve a ideia de criar um apadrinhamento. Então a gente fez os custos dessas crianças giram em torno de R$1.000 mês. Então por que não conseguir 10 padrinhos para cada um entrar com R$100 mês? Então imagina o que é trabalhar com criança e você apenas com R$100 por mês conseguir com que essa criança possa andar. Meu Deus.
E imaginar, né, Adriano, e você que está nos assistindo, que com uma contribuição como essa, nós não sabemos o limite do bem que estaremos fazendo, porque essas crianças, pelo menos há um relato de caso, né, de que está se desenvolvendo com normalidade. Pois bem, o quanto nós podemos contribuir para a vida dessa criança, desse bebê e dessa família. Vamos pensar nisso, como as pessoas podem contribuir, Adriana? Elas podem contribuir, se você entrar no site www.ipesk.com.br, lá tem dizendo como ajudar. Sim. Aqui no Congresso, a gente está com a moderninha passando no cartão. Mas lá também tem um número de conta que as pessoas podem depositar. Ótimo. Direto. A gente montou uma ONG, e que essa ONG está sendo responsável pela manutenção dessas crianças. Então deixa eu retornar e vamos pedir para o pessoal da produção colocar aí na base www.ipesc com q ao final.com.br. É .org? .org. Desculpa. Muito obrigado. Para isso, os nossos amigos, os anjos da produção, nos ajudam aqui. Vamos novamente para você não se confundir. www.ipesk.org.br. Lá você vai encontrar todas as informações de como pode auxiliar. E Adriana, quantas sessões de fisioterapia uma criança dessas precisa por dia, por semana, enfim? Como é um tratamento realmente intensivo que se quer disponibilizar a elas? Essa mãe, para você ter uma ideia, depois a gente vai disponibilizar um vídeo de Catarina Maria, ela faz todos os dias. Sim. Mas qual é o nosso planejamento? Fazer pelo menos 5 vezes e capacitar a mãe para continuar o estímulo em casa, para que essa criança seja o mais estimulada possível. Você já deve ter conhecido algumas crianças na sua vida que foi prematura, mas que por fazer várias terapias eles conseguem ter uma vida normal. Por ter estimulação precoce. Exato. Né? Então a gente sabe que o cérebro nos 3 primeiros anos ele é muito plástico, ele responde muito a estímulo. Outra coisa que a gente percebeu nas nossas pesquisas é que existem muitas células fetais nos pacientes de Zika. Então, aquele processo de transformação é como se tivesse sido atrasado, mas que ele pode continuar se tiver estímulo. Existe um potencial de desenvolvimento importante. Então, quanto mais estímulo ela receber, talvez essas células se transformem e ocupem espaços que estão vazios. Agora a gente está fazendo ressonância dessas crianças com 1 ano e é isso que a gente está querendo provar. Que o processo não para, ele pode atrasar, mas ele pode continuar, dependendo do estímulo que essas crianças recebam. Então, por isso é importante. E assim, eu fico triste e vejo o tempo passando e me angustio, por quê? Porque elas conhecem Catarina Maria. Claro. Elas sabem que ela está tendo um desenvolvimento normal. Qual é a mãe que não se entristece em saber que meu existe filho alguma poderia coisa, ter né, à disposição. esse potencial e não está tendo porque eu não sou fisioterapeuta? Sim. E aí existe toda aquela coisa da culpa da mãe, porque ela se culpa por tudo. Sim. Então é um problema a mais que se gera. Quando você vê que se todas tivessem o mesmo nível, talvez fosse mais fácil para elas. Sim. Mas quando você vê que quem tem o poder aquisitivo, um acesso melhor, consegue mais, é muito complicado. Muito dolorido para o coração de uma mãe, né? Exato. Adriana, nós vamos agora a um segundo intervalo. Você não saia daí, por favor, porque no retorno nós vamos falar ainda de aspectos espirituais dessa circunstância do Zika vírus, da microcefalia, e vamos continuar conversando com a nossa querida doutora Adriana. Um grande abraço, até daqui a pouco. Olá, você está no Tira Dúvidas do programa Encontro Fraterno da Federação Espírita do Estado de Goiás. Hoje conosco, Euzi Nascimento, para responder às questões que vocês têm enviado para o programa. Euzi, como você vê a importância da evangelização na vida da criança? É importante levar os filhos para a evangelização? É extremamente importante. É uma oportunidade ímpar que nós temos de canalizar o espírito imortal para a sua finalidade precípua, que é o quê? Evoluir. E se a criança já vem para um lar que tem esse entendimento, essa condição de orientá-la para a evangelização, de até exigir que ela compareça sim
Porque há pessoas, há familiares, que deixam à vontade, dizem, não, meu filho é muito pequeno para eu estar dando essa importância tamanha, está insistindo, mas tem que dar a importância que é enorme e insistir sim, porque não vamos deixar passar esta vez de orientar esta planta tenra que já está brotando com aquela vontade de aprender. É o momento em que nós devemos semear na boa terra. Não tem senão. Acho que é realmente importantíssimo. Nós nem sabemos que espírito nós temos sob o nosso teto. Às vezes veio ávido por esse alimento. Por que impedir que ele se desenvolva? Muito bem, não saia daí, o programa Encontro Fraterno continua. E para as suas perguntas, veja na telinha tiraduvidas@feego.org.br. Mande suas questões. Obrigada. Olá, amigos! Você que já conhece o projeto Fraternidade Sem Fronteiras, precisa saber que agora esse projeto está ampliando as suas atividades por uma questão emergencial. Depois de encontrar várias crianças em Madagascar em situações abaixo da linha da miséria, praticamente à beira da morte, o projeto foi forçado a se ampliar, a se reconstruir para atender a essas crianças em situação deplorável. E é por isso que nós contamos com você. Divulgue o projeto, se você ainda não fez a sua adesão, abrace essa ideia para que a gente possa, à semelhança do óbolo da viúva, com tão pouco, ajudar tanto crianças que precisam do nosso acolhimento, do nosso apoio, da nossa contribuição para sobreviverem. É assim, contamos com você. Por favor, abrace essa ideia. Fraternidade Sem Fronteiras. Eu abraço essa ideia. Estamos de volta com o nosso programa Encontro Fraterno, no terceiro bloco, com a nossa amiga Adriana Mello, médica, especialista em medicina fetal e trabalhadora espírita. Adriana, estamos falando de Zika vírus e microcefalia. Você pode nos contar um pouquinho de questões espirituais envolvidas com isso? Como tem sido a vivência destas mães, dessas famílias, para que nós possamos compreender a utilidade desta prova, dessa circunstância, no nosso progresso como comunidade humana? Essas crianças, eu acho, você olha no olhar delas, e aí eu entendi, acompanhando, o quanto elas são gratas a essas mães. Várias vezes a gente flagra por fotos, os olhares, as trocas de olhares. Eu acho que elas não imaginavam que iam ser tão amadas. E essas mães são guerreiras. A gente tem mães que se deslocam 400 quilômetros para vir fazer uma aula de natação, porque vê que as crianças na piscina quente relaxam. Então elas estão se desdobrando, elas estão lutando pelos seus filhos. E isso foi muito bonito. Inclusive elas estão indo à mídia, elas não querem esconder os filhos, elas exigem respeito pelos filhos. Então elas estão provando que essas crianças não são apenas um vegetal que está ali deitado. Então isso foi muito bonito, esse amor que cresceu, essa relação que cresceu entre mãe e filho naquele momento. Em algum caso especial que você possa nos contar? Sim, o caso de Alessandra e Samuel. Alessandra vive na periferia de Campina Grande, tinha 4 filhas mulheres e o sonho era ter um filho homem. E aí ela engravida o filho homem, só que com 5 meses ela sabe que ele tem microcefalia. Já se sabia do Zika nesse período. Sim. E ela decide que não quer o filho. Ela quer colocar para fora, abortar. Vai na maternidade para saber se tem direito a isso. Mas no caminho ela diz que vai o tempo todo rezando e pedindo a Deus para colocar um anjo na vida dela, porque ela não queria na realidade abortar. Sim. Quando chega na maternidade, Deus colocou esse anjo, que foi através de uma enfermeira, que disse que ela não tinha direito, mas que tinha acabado de nascer uma criança com microcefalia. Se ela não queria ver. Ela no começo disse que não quer ver. Depois ela lembra que pediu a Deus um anjo. E aí ela vai e coloca o bebê no colo e vê que o bebê não tem nada de monstro, era uma menininha muito bonita. E aí ela decide que vai ter o filho. E o marido mais ainda olha para ela e diz: a gente queria tanto um filho homem,
tanto o filho homem, e agora que ele vem, você quer botar para fora. Então, esse caso, hoje ela é um dos ícones da luta contra o aborto, por conta do Zika vírus. Foi inclusive com Samuel para Brasília, com o STF, lutar contra a aprovação da lei que permite a interrupção. Essas campanhas, Adriana, que a gente observa em torno incentivando o próprio aborto muitas vezes e buscando legalizá-lo, enfim, elas trazem aspectos que são parciais, né? Nós divulgamos algumas questões, mas você poderia afirmar com essa experiência e com essa vivência que as mães que não abortaram, elas desenvolvem um sentido de gratidão? Você observa alguma mãe que não abortou arrependida? Não, eu não observo não. Lá, nossas mães, elas amam muito os filhos. Talvez se algum abortou e viu como elas estão, talvez as que abortaram tenham se arrependido. Não é uma realidade muito nossa, como eu já falei do Nordeste, a interrupção da vida. O Nordeste tem essa coisa de manter a vida até o final. Mas o que eu noto é que, assim, na realidade, a discussão sobre o aborto, eu acho que tumultuou um pouco. Sim. Porque eu acho que a discussão principal, uma tristeza que eu tenho acompanhando esses quase 2 anos de luta, é que se fala de vacina, é que se fala de aborto, mas ninguém está falando de apoio a essas crianças já nascidas. Claro. Que eu acho que essa primeira geração ela não teve direito à defesa, ela não sabia que o mosquito poderia causar isso, mas ela ao mesmo tempo ela deu subsídio para que outras mães não tivessem. Então essa primeira geração ela merece esse tratamento, ela merece que essas crianças, e talvez seja a única geração, porque graças a Deus os números de casos têm diminuído. Sim. Talvez a gente tenha conseguido que o vírus tenha imunizado a população. Então, mais do que nunca, a gente tem um dever de gratidão a essas crianças, claro, que orientaram o mundo inteiro. Né? Exatamente. Todo o conhecimento de Zika do mundo está saindo dessas mães. Então, o mínimo que elas merecem é um tratamento ideal e integral a essas crianças. Adriana, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero recordar mais uma vez a você o site para que possa acessar e se comprometer com essa belíssima ação, www.ipesc.org.br, e o IPESC é com Q ao final. Gostaria de te pedir, além de agradecer muito pelo trabalho, pela luta, pela perseverança e pelo fato de ter estado conosco no Encontro Fraterno, que você deixe uma mensagem breve, porque pode ser que estejam nos assistindo famílias que estejam gestando um bebê nessa condição, ou famílias que já têm um bebê nascido nessa condição. O que você pode dizer para essas pessoas? Eu só digo o seguinte: olhe no olho da criança. Se você olhar, você vai ver que tem muito amor ali. Então é impressionante. Às vezes eu tenho medo de colocar um no colo, às vezes eu coloco de outro estado, de outra região, eu já sei que minha luta vai aumentar. Porque na hora que você olha no olho deles, você vê quanto amor envolvido tem. Muito obrigado. Que Deus te ampare e fortaleça Amém. Nessa Obrigada luta, a vocês. e que nós não percamos a oportunidade de fazermos a diferença no bem. Um grande abraço a você e até o próximo Encontro Fraterno. Eu vi seus pés na areia, um sonho vivo e belo. Vi suas marcas de amor criar um elo de alegria, de luz e caridade, e a terra inteira cantou fraternidade. passou ali na tela
força dos talentos, o bom semeador e o calar dos ventos. É Jesus, mestre do coração, da ciência do Pai, do amor, do perdão. é Jesus, todo consolo e fé, o conselheiro de paz que a gente tanto